Olá, você está no Aula Podcast, eu sou o Rafael Martins, estou aqui ao meu lado Dado e Schneider. à minha frente. Guto Rocha. Hoje nós vamos falar sobre timing. Será que é um momento? Ah, piada de tiozão. Mas foi no timing certo. Foi no timing certo. Timing é um assunto muito importante, porque... O que é timing? Desculpa. Eu ia fazer essa pergunta. Timing é o tempo para as coisas acontecerem. Sabe que eu adoro a língua inglesa em alguns aspectos? Essa coisa do ING, que dá... Gerúndio. Não, mas é que tem duplo sentido, porque é o gerúndio e é o substantivado. Por exemplo, sleeping é dormindo e é o ato de dormir, tá? E o timing é... De inglês com... Não, e eu acho o timing... Vamos pegar marketing, né? Marketing... Timing é o momento certo. Por exemplo, marketing, ING, é marketizar, mercadizar. Teve uma época que traduziam para mercadização, era um horror. Mas é mercadando também, né, no gerúndio. E o timing me passa o tempo andando, o andar do tempo. Não te passa o tempo, o momento certo. Não. Também... O tempo, se fosse um Mas é verbo, que- o tempar, né? mas é que o tempo tempo- e o tempo em andar. Eu gosto do ING do duplo sentido. É que o tempo não para. É? Como diria o Cazuza. Então, o Cazuza está sendo bastante citado aqui, né? É. Não, e o Depois, tempo- manda um pix aí, Cazuza. O tempo... O Cazuza já morreu. Eu gosto a palavra timing, a gente tinha que incorporar essas coisas no português, porque timing é melhor que tempo. A gente É mais amplo. incorporou o briefing, o feedback, e aí o pessoal tem criticado, né? Então, vamos tentar achar um outro termo. Mas o ponto timing é, é maravilhoso. Timing é maravilhoso. o timing, pra mim, a lógica do timing é como o tempo não para, tem que saber o momento certo de conseguir fazer aquela conexão. E isso às vezes é que nem Vamos futebol. usar timing para relacionamentos, então. É que nem futebol. Não, vou te usar no futebol. Tu pode chutar a bola no gol Hoje não é um bom dia. 10 vezes e se tiver o timing certo, ela vai entrar. Porque o goleiro não tá ali. Momento certo. Exatamente. Então, o timing, para muitas coisas na vida, ele é fundamental. Mas diz pra nós, Rafael, qual é o approach, qual a abordagem que tu quer Só dar? de olho, ele olha pra mim. Eu acho que o nosso grande objetivo aqui é falar sobre negócios, né? Comunicação e tal. E o timing nos negócios, ele é fundamental, né? Seja um timing comercial, seja um time, como a gente fez um episódio sobre atendimento, a relação com as pessoas, mas principalmente aos jovens, que foi o que me fez pensar nesse tema. Eu estava conversando com um jovem que queria que as coisas acontecessem rápido. Então, quando a gente fala sobre carreira, timing também é um tópico importante. Vamos começar pela carreira. Gostei. Vocês pausaram. Não, porque tu falou de timing. Eu Eu tava achei mais que era na o timing pegada de do- dizer a coisa certa na hora certa, numa reunião, por exemplo. Isso. Ou tu Também é tem a ver. tu é mestre nisso, de saber abordar as pessoas na hora certa. Correto. Tá? Mestre nisso. E a gente falou aqui sobre, em alguns dos episódios, É. que tu abordou um cara... Na e hora. aí- Na hora certa. Não, na hora errada. Não. Não, mas o melhor exemplo é Na hora errada para na concepção de todos os outros, Não, mas não, é na não, hora não. certa. Ele contou. Qual? Alguém que tu foi apresentar uma ideia, acho que era do Share, Ah, sim. e aí tu te deu conta que era a hora errada. A hora errada. Era a hora ou era a maneira errada? Era a hora errada porque eu não estava preparado ainda. pra Então ter tava na aquela foi a conversa. maneira errada. A hora era certa. Se tu tivesse preparado, era a hora certa. Ah, mas daí... Ele se deu conta no meio. Daí não existe Ele hora tava errada. com- ele tava com a maneira. Sempre- Aí Ser todas as pronto. horas são certas. É, É. mas é interessante a gente avaliar quando a gente errou o timing. Eu ouço muitas pessoas falar, nossa, eu tive essa ideia uns anos atrás e não vingou. Eu falei, claro, Eu vou começar a Fez chorar mal? aqui. Vou Fez começar mal? a chorar. Timing errado. tu errou o timing, ou tu era incompetente, ou tu não tinha capacidade de distribuição, tu tinha um monte de coisa. Ideia, gente, não vale nada. Depois tu tem a cabeça cheia de ideia, não quer dizer nada. É muito melhor o cara ter a capacidade de realizar poucas coisas do que a de imaginar muitas coisas, né? Os próprios artistas, eles não são reconhecidos pela capacidade de ter ideias, e sim por colocar as ideias no papel, nos instrumentos musicais, ou nos quadros, ou nas obras de arte esculpidas. Nunca é a ideia, nossa, o cara ficou reconhecido pelas ideias que teve. Não. Até mesmo
escrever as ideias já é um ato de executar uma ideia ao invés de apenas ter ideias. Tu ia falar... Não, é que eu já tive muitas ideias na hora errada. Como é que tu sabe que era a hora errada? Por depois de muito tempo, alguém fazer e dar certo. E eu já tinha tido aquela ideia. Mas pro contexto, tava errado? Não, talvez eu tava desorganizado. Eu tenho muitas ideias. Todos É da nós, nat- né? É da natureza, e é da minha natureza. E eu acho que eu deixei de fazer coisas na hora certa, por estar me dando muito bem em alguma coisa, e depois eu vejo isso. E aí, de repente, pá. Eu quero recuperar um episódio antigo nosso que tu Mas não é lamento, que é tu apenas trouxe a um característica. aprendizado de timing. Hum. Que eu acho que tem tudo a ver com o nosso episódio de hoje, e tem a ver com o que o Rafa falou sobre carreira, que é que se tu pudesse fazer diferente a primeira etapa da tua carreira, tu teria terminado os projetos que tu tava, Sim, ao invés de trocar. sim. Porque talvez tu perdeu o timing da entrega por ter feito uma troca. Mas assim, eu não me arrependo das bifurcações lá atrás, tá? Tá bom? Eu só vejo assim, gostaria de ter entregue, por exemplo, o maior planejamento que eu fiz de uma campanha, de uma mudança de marca, que eu saí da empresa 15 dias antes da festa de fazer a troca. Mas, pô, eu fui ganhar 3 vezes mais numa outra empresa. Hoje eu talvez diria, não, espera, deixa eu entregar aquela. Mas os caras disseram, precisamos agora. E eu saí. Me arrependo de não ter ido na festa. Claro, Sabe? não, tu cedeu ao timing dos outros, não ao teu timing. Hoje eu diria, não, espera aí. Mas na época eu não tinha idade pra dizer espera aí. 3 vezes mais quando tá ganhando pouco. Por que que muito. Por que tu não tinha idade pra dizer isso? Hã? Por que tu não tinha idade? Não tinha maturidade. Hoje a maturidade me faz ver que eu diria assim, espera só um pouquinho, tem que ir ali e já volto naquela Como é que tu super festa. Como é que tu adquiriu essa maturidade? Tomando muita porrada, refletindo com as porradas, porque a gente levar porrada não quer dizer nada, tá? É o que você faz com a porrada. Tá aí o Bambam, Que levou. apanhou do Popó e demonstrou isso. E terapia ajuda, né? E conversar com pessoas mais inteligentes que a gente é sempre bom. Rafa. Que eu estou aqui fazendo isso agora. Obrigado pelo elogio. Mas é mesmo. O que esse depoimento dado tem a ver com o que tu trouxe inicialmente? Com na nossa timing. conversa? Do timing de carreira, da tua conversa com um jovem. Mas não tem lamento, tá? Não, ninguém percebeu. Não tem lamento. Isso, Eu digo assim, se sabedoria. Mas também eu já troquei de cidade e se eu tivesse ficado naquela cidade, naquele projeto, eu seria outra coisa. Mas eu tô muito satisfeito com a coisa que eu sou, então... Tu não tem nenhum arrependimento. Arrependimento, não. Porque o Frank Sinatra tem alguns, né? Não. Eu tenho... Essa foi uma referência aí que você tem. Eu tenho... Tem que ouvir Frank Sinatra. Eu não sei eu não acho que não é um assunto, mas um dia a gente faz uma conversa de bar sobre isso. Eu tenho uma curiosidade brutal pra saber se eu não tivesse ido pra lá e tivesse ido pra lá, Nossa. o que eu seria hoje. Não, é só curiosidade. Eu já pensei em fazer um filme. Só pra mim. Agora com Sora eu vou fazer, né? Se você não sabe o que é Sora, vai pro Google ou vai pro ChatGPT e pergunta o que é Sora, tá? E eu vou fazer isso. E a outra coisa, agora que já tô falando dos desejos, eu queria ter 10 selfies de lugares que eu estive, pessoas que eu estive, e momentos que eu vivenciei, que eu não tenho. Selfies que eu não tirei. Isso me lembra uma grande... 10 selfies. Uma grande frase de um poeta da atualidade, que é saudades do que a gente ainda não viveu. Né? Não, mas imagina, eu estive na final da Copa da Argentina, no meio da 86? massa argentina. Não, 78. Na Argentina mesmo? No Monumental de Nunes. No meio da galera. Não, mas no meio da ditadura. Sim, mas no meio da hinchada, gritando em argentino. Nem em espanhol, gritava em argentino. Em Argentina. Não, gritando, torcendo em argentino. argentino. Esse aí era um corte que valeria a pena postar Eu hoje em não dia. tenho essa. TBT. Eu não tenho essa. Eu na final da Copa de 78. Qual que vocês acham que é o time para fazer negócio com alguém que tu conheceu, por exemplo? Como tu saber? Porque eu Chat GPT, me pergunta melhor essa. Melhor o prompt. Melhor o prompt. Adorei essa. Essa aí tem que virar corte. Essa tua pergunta não tá boa. Melhor o A prompt. pergunta é boa, mas eu quero saber, pra ficar mais... Porque eu conheço muita gente que conhece muita gente, mas não consegue fazer negócio com nenhuma dessas pessoas. Assim. Mas o ato de conhecer gente, fazer negócio, não tem nada a ver uma coisa com a outra. É que muitas vezes as pessoas acham que por tu conhecer muitas pessoas, elas têm uma importância de negócio.
E tem gente que só tem importância, mas não fecha negócio. Eu conheço muita gente que conhece muita gente e as pessoas contratam elas porque acham que elas vão fechar os contratos, Isso que eu tô mas elas só pensando. conhecem muita gente. Elas não amarram os negócios. Ter o telefone de muita gente não significa nada. Tu ser atendido quando tu liga é que faz a diferença. Ou respondido no WhatsApp. Exatamente. Não, mas o liga tem é toda a dimensão aí. Mas pensa comigo. Se tu ligar pra alguém e essa pessoa te atender, é um nível de relacionamento até pra ti que não atende ninguém no telefone, é diferente. Eu preciso contar uma rapidinho. Eu fiz para um cliente que era uma corretora de valores uma brochura, tá? Para vender aqui. Eu já tenho medo de falar as coisas que a quinta série baixa. Brochura. A brochura. Era um eu pensei, viu que eu gaguejei, eu digo, pô, eu vou dizer brochura, eles vão sacanear. Mas assim, um folheto que era uma história antiga, o homem do telefone, tá? Era um cara que, na época que se falava muito, né, por telefone, o cara ligava para as pessoas certas e ele foi crescendo, e ele ficou tão importante, que ninguém mais conseguia falar com ele. E aí surgiu um outro homem do telefone, que conseguia falar com o homem do telefone. Tá? Então, isso é uma coisa emblemática. Quando ele falou ligar é muito mais forte do que responder a mensagem de WhatsApp Tu acha? ou e-mail. O cara atender... Tu não consegue atender automaticamente, mas tu consegue responder automaticamente no WhatsApp. Quando a pessoa diz assim, me liga... É porque é sério. Não, é porque tá no outro degrau. Não, eu acho que Time. eu acho que a relação de contato também. Vamos dar um exemplo. A gente estava num evento recentemente, eu e o Rafael, onde a gente foi entrevistado pela coluna dele que ele tem na Bandeirantes. E aí estávamos conversando. Depois. A coluna é o Rafael. Isso, o Rafael. Aqui é o Rafa. Sim, lá. Mas da coluna Como é é o que é Rafael. lá? É Rafael ou Rafa Martins? Rafael Martins. Rafael Martins. O âncora do Bandtech. E aí o Rafa me apresentou e tal. Nós trocamos uma ideia depois com um dos investidores que ele estava entrevistando, que foi quem estava no painel comigo. Daniel Chalfon. E aí a gente bateu um papo e aí ficou aquela, não, vamos continuar falando. E aí, quando tu tá conversando com alguém e a pessoa quer realmente continuar falando contigo hoje, o que ela faz? Ela te dá o número dela. Uhum. Se ela quer que tu entre em contato, mas ela tá sendo só gentil, às vezes ela te dá só o e-mail. Uhum. Me manda um e-mail. Uhum. E tu sabe, pelo cartão de visita. Cartão de visita é como a gente usava o contato anteriormente, né? É um papelzinho, assim, né? E aí Agora é o QR Code do WhatsApp. Mas é que tu dá o QR Code do WhatsApp é muito íntimo. Tu acha? Porque tu tá dando acesso à pessoa a ter o teu WhatsApp e te ligar. Eu dou pra... Mas se tu não quer falar com a pessoa, ela te manda 8 arquivos e nunca mais. Tudo bem. Mas antigamente, há poucos anos atrás, cartão de visita tinha 2 tipos, né? Que o cara tinha só o e-mail e que tinha o e-mail e o telefone. Então, assim, se tu ia dar uma palestra lá, falava com um monte de gente, só que tu não queria conversar com aquela galera. Tu dava Não queria... do e-mail. Exatamente. Tu dava só com o e-mail, porque tu não queria que aquela galera te ligasse. Mas esse exemplo que tu deu lá da nossa entrevista é um bom exemplo sobre o que eu quero falar sobre timing. Como tu sabia o que falar pra ele? Pra não ser... Nossa, essa pergunta, ela é maravilhosa, só que ela abre uma caixa de Pandora absurda. E eu acho que nós devemos aqui no nosso podcast fazer isso pra você. Estar preparado não é um exercício de véspera. Uhum. Estar preparado é um exercício de longo prazo. Posso fazer um rapidinho? A pessoa que estuda só na véspera da prova, ela pode dar sorte de lograr êxito. Mas a pessoa que vem estudando vai estar bem na prova. Perfeito. Ponto. Perfeito. O cara pode tirar até uma nota maior. Não, ele pode dar sorte. Estudando na véspera, só na véspera ele pode dar sorte. O que vem estudando e chega lá na prova, mas já vem estudando, não vai ser sorte. O que acontece, Rafa? Se eu vou num evento que vai ter investidores e eu investi em startups, como é o meu caso, que eu fiz o investimento anjo. Investidor serial. Investimento anjo. Estrelado. Não. Serial Richer. Não. O investimento anjo. Quantas startups tu já investiu? 4. Um investidor serial. E aí, eu quero que essas startups recebam novas rodadas. E um investidor, que ele é um executivo de um fundo de investimento Dos e faz investimentos, esse sim, em série. E essa é a entrevista que ele estava fazendo. Isso aí. O cara... E você estava na mesma entrevista. O cara é diretor
da empresa que acabou de investir numa das startups que eu investi como investimento anjo. Cara, é meu dever saber quem é o cara. Com certeza. Qual é a empresa dele. Como que ele escolhe para fazer investimentos. E se o filho passou no vestibular, no Enem, ou foi morar fora? Isso é sobre interesse. Claro. Então, eu tenho uma trajetória de 20 anos fazendo negócios e eu acho que hoje o nível de exigência que eu tenho que ter comigo para entender sobre esses negócios é muito maior do que há 20 anos atrás. Uhum. Eu não tenho mais a prerrogativa de ser um iniciante. Uhum. Então, eu preciso hoje correr muito mais do que eu corria. Porque a hora que eu cansar de fazer isso, eu tô fora do jogo. Porque o jogo é infinito. Então, eu tenho que me manter atualizado. A gente tava aqui, a gente grava às vezes episódio mais de um de cada vez, tá? E aí a gente acabou de gravar um episódio e a gente tava se preparando para gravar o outro. O Dado come uma bolachinha em breve. Se eles patrocinarem a gente vai divulgar ou não. Senão é só o Dado que manda dinheiro para eles. Não tem por que a gente divulgar, né, Dado? E aí o pessoal pegou no meu pé. É japonês. Aí o Dado e o Rafa pegaram no meu pé. Pô, tu tá lendo notícia enquanto a gente tá te esperando para voltar a gravar o podcast. Sim, porque eu tenho esse dever. Eu tô à frente ali na área de vendas e mais na área de negócio de uma organização que tem 500 pessoas, cara. Eu não posso me dar o luxo de não estar preocupado com os negócios. Por quê? Porque tu não controla o timing das oportunidades. E se tu tiver realmente preparado, tu aproveita o timing quando ele aparece. Então vamos dar um exemplo aqui. A gente falou num episódio recente sobre atendimento, fala sobre proximidade gera oportunidade. Uhum. Tu tá dentro de um cliente teu e tu não conhece o nível 1 de gestão ali, o C-Level. Ou, como eu falei aqui, Quer né? dizer, os diretores. Isso, Tá. CEO, CFO. Ou o que eu trouxe para vocês, que é o D-Level, né? Que é o dono. Né? Sim. Então, tu tá ali, tu tá circulando pela empresa, te apresentam o cara, tu não sabe que o cara é o dono, tu não sabe que o cara é o C-Level, é porque tu não te preparou. Porque tu tá dizendo, de forma indireta, que aquela empresa não é importante para ti. Porque tu não te atentou nem a saber quem são os responsáveis por aquela empresa. Nessa hora que tu perde o time. Te apresentou o cara, tu podia falar sobre um projeto, uma ideia, algo que tu tá trabalhando, mas tu não sabe quem é o cara. Uhum. Aí a oportunidade passa. Então, eu acho que o melhor momento para estar preparado, Rafael, é sempre. E a preparação, ela é constante. Mas nesse caso específico, o que tu falou pra ele? E qual era o teu objetivo ao que tu falou pra ele? Meu objetivo é simples. Eu quero que ele invista numa outra empresa que eu também invisto. E como tu conduziu ele a isso? Eu falei pra ele que eu fiquei muito feliz pelo investimento que ele fez na outra empresa que eu também invisto. Começou agradecendo, educadamente. Falei o quanto eu admirava, o quanto que eu aprendi ouvindo o podcast deles. Eles recentemente soltaram Astela Playbook. um estudo sobre M&A, né? Um playbook de M&A. Muito bom, por sinal. Muito bom. M&A é M&A. fusões e aquisições, é o termo em inglês de Mixed and Acquisitions, que é fusões e aquisições. Merge. Estrelado. Merge. Obrigado. Merge and Acquisition. Merge and Acquisitions. E aí a gente usa como referência os materiais que eles produzem. E eu ouço o podcast dele há muito tempo. Eu falei isso pra ele. E aí, pô, legal, gostou do portfólio que eu tenho. Eu falei, cara, vamos marcar de tomar um café e conversar mais pra nos aproximar. Quando eu falei pra ele marcar um café, eu dividi com ele primeiro meu portfólio. E aí o meu portfólio é interessante pra ele. Ou a gente pode fazer outros negócios juntos. E aí também o entendimento do meu papel como investidor. Mas eu percebia que durante a entrevista, tu também falava coisas que tu sabia que ia fazer com que ele se interessasse pela conversa contigo pós-podcast. Toda vez que eu tô conversando com alguém, eu me coloco na posição de falar coisas que sejam interessantes pro outro. Do outro. Eu não tô falando sobre mim. Se eu for para um ambiente e ficar falando coisas sobre mim que eu já sei, eu vou sair sem aprender nada. Uhum. A oportunidade que eu tenho de aprender com o outro é levantar pro cara as oportunidades que ele vai poder dizer coisas que eu vou aprender. Uhum. É mais E se fácil ele não me ser- perguntar nada, é porque ele não quer que eu fale nada. Então eu não vou ser inconveniente falando. É melhor ser egoísta do que ególatra. Então quando Qual tu é a é, diferença? quando tu é egoísta, tu vai falar coisas pro cara que tu quer que ele te ensine algo. E aí tu vai aprender. É um comportamento egoísta. Egoísta nesse sentido, tá. Quando tu é ególatra, tu vai falar só sobre ti. E aí quando tu terminar de falar de ti, o cara vai... Tá, legal. E tu não vai aprender nada. Então seja egoísta.
tente extrair das pessoas nessas oportunidades mais informação. Tá, mas aí tu pegou o WhatsApp dele? Claro, Mas Tu peraí. mandou o WhatsApp dele? ainda não. Por que não? Porque eu não tenho ida a São Paulo previsto. Eu vou Isso é ser... time. Exatamente. Eu vou mandar pra ele... Tá esperando o timing certo. Mas se demorar pra marcar Esfria. alguma... Esfria. Então tem que dizer assim, olha... Não esfria. Não esfria dado. Sabe por que não esfria? Porque depende... Gostei da firmeza. Depende depende o tipo de negócio que tu tá fazendo. Então, por exemplo, eu tenho uma proposta pra ele analisar, dizer sim ou não. Não. Eu quero ampliar a proximidade para ver se existe capacidade de gerar oportunidades. Então, se eu for muito acelerado, se eu não estiver pronto aqui, não faz sentido. O que eu vou fazer? Quando eu for a São Paulo a próxima vez, eu estendo a agenda, eu vou esticar e bater um papo informal. Para O que levantar... é um papo informal? Papo informal é uma reunião sem pauta. Então assim, cara, vamos tomar um café? Quando tu convida alguém para tomar um café, e tu teve uma primeira conversa e despertou o interesse da próxima conversa, é uma reunião informal. Tu não tem pauta. Quando tu quer fazer uma reunião com pauta, então eu tenho um objetivo, eu ligo pra pessoa, ou mando um WhatsApp, e falo o seguinte, cara, vamos falar sobre esse assunto? Tu consegue separar 30 minutos, 15 minutos, 45 minutos, 1 hora pra gente falar sobre esse assunto? Aí tu tá tendo uma intencionalidade, porque tu já identificou a oportunidade e tu espera que seja o timing certo. Aí o cara te responde assim, cara, eu não consigo, porque meu pai tá no hospital. Nessa hora, o que tu tem que responder pro cara? Vai lá. O que ele tem? Posso ajudar? Nesse momento, tu desliga o botão de tentar fechar a oportunidade e passa para um lado humano. Porque se tu insistir, tu perdeu o time. Não, se Não, tu insistir, contato. tu tá sendo mal educado. É a hora mais inconveniente pra tentar forçar qualquer coisa. Não, até não. puxar Tu assunto. tá sendo mal educado, porque o cara, ele já teve a abertura... Só lembrando que nós estamos num caso fictício aqui. Sim. O cara teve a abertura de te dizer que ele tá num momento Bastante delicado. fragilizado. Isso aí. Fragilizado, Complexo. delicado. Complexo. E aí tu fala, cara, mas eu tenho que fechar essa proposta até hoje. Senão vence o... Senão vai vencer o preço que eu te teu. dei. Não. Sabe o que vai passar na cabeça do cara? Não, salafrário. Só que muitas vezes as pessoas estão em posições que elas não podem ter essa transparência ou que o cara que tá vendendo é o cara que tá com o pai no hospital. E o cara não pode perder a oportunidade do outro lado. Porque quem tá controlando o timing não é ele, é o outro. Aí o cara tem que fazer esse papel complexo, que daí a gente vai enxergar o lado de quem tá vendendo e não do lado de quem tá comprando. E eu já acompanhei isso, talvez até mais. O cara que tá vendendo, ele não pode ter problema. Ele não pode ter indisponibilidade. Porque se ele tá negociando uma conta complexa ali, um negócio grande, ele tem que estar disponível a qualquer momento. Então, o timing existe dos dois lados. Mas, obviamente, quem quer vender algo vai ter menos possibilidade de adequar o timing do que quem está sendo prospectado. O Rafa é mestre em timing, tá? Eu acho. Eu acho mesmo. Obrigado. Mas eu aprendi a dirigir com 15 anos e eu virei o motorista da família com 16. E tinha uma menina que estudava perto da minha casa. E eu sabia o horário que ela saía. Eu era louco por ela. Então, E era correspondido ou não? olha só. Eu passava de carro, ficava dando volta na quadra bem lento, na frente da escola, Cabelos esvoaçantes. na hora de sair. Sim, eu tinha um cabelão. Aí, quando dobrava a esquina, eu fazia uau, uau, uau. Arriscava perder a carteira, porque eu tinha o carro. Som alto, não? Não. Isso eu acho... Eu jamais sairia com uma mulher que prestasse atenção para uma buzinada minha ou para um som alto do meu carro. Então, eu nunca buzinei, nem tive som alto, tá? Mas tu ouve funk no carro que eu já vi. Sim, mas não para chamar a atenção dos outros. Eu fecho os vidros. É pra ti. Pra mim. E eu ouço mesmo. E aí eu fazia várias voltas até quando, de repente, ela tinha saído da escola e eu disse assim, Denise, que coincidência. Tá? Então, eu acho que o timing tá a gente também... Tu organizou o time. Exatamente. A gente criar as máximas condições possíveis para ser comprado e não se vender. E quando acaba uma palestra tua, vem o cara e fala, quero que tu vá na minha empresa. Acontece isso?
Sempre. Qual é o timing dessa relação? O O que time acontece quando o cara te fala isso? depende. Não, eu quero te contratar para minha empresa. Aí tem todo um ritual. Qual é o ritual? Eu passo o contato da empresa que me representa e eu explico, olha, tudo começa com eles e depois eu faço um briefing detalhado para fazer uma palestra sob medida, porque Schneider é alfaiate em alemão, as palestras são sob medida. Tu mete essa. Sempre, e eles adoram isso aí, tá? Porque é verdade. Primeiro que é verdade, segundo que ajuda, tá? E eles, tá, mas dá o preço aí, né? Aí eu digo, olha, você tá falando com o diretor industrial, eu tô aqui na linha de montagem, né? Eu faço o produto. Eu faço o produto. Então você liga lá pro departamento comercial que eles vão fazer a melhor negociação possível. E aí, se ele insiste, não, mas diz aí o preço. Eu digo, poxa, você tá... Não vou mais. A sua empresa tem Tá me processo? constrangendo. Eu digo, a sua empresa tem processo? Tem. A Então, minha também. A minha também. Aí o cara vê que tem postura. Valor. Postura. E eu não dou o preço. Tá, e aí tu fala pro teu comercial, ó, o cara lá vai te chamar. Na hora. Porque se o cara for rápido e se o meu comercial já souber, eu ganho pontos com o cara. Esse cara é rápido. E jamais eles estão pensando que eu tô precisando. Eles estão dizendo, esse cara é rápido. E o timing do follow-up? É uma coisa importante. Naquele livro, Bem Mau Caráter, Dobre Seus Lucros em 6 meses ou menos, o Bob Fire, se não me engano, o livro, ele fala sobre enviar a proposta o mais rápido possível. Sim. Porque tu nunca sabe quando o cliente está preparado para contratar. Sim. Tu jamais deve fazer o cliente esperar por uma proposta tua que já deveria estar pronta. Muito menos cobrar. E aquela proposta, já tá perdendo ponto. Já tá começando a ter que dar quem desconto. quer comprar, Claro. cobrar a proposta. É ruim. Quantas vezes vocês já viraram noite ou entraram madrugada adentro preparando uma proposta que a pessoa pediu para amanhã e vocês mandaram na primeira hora da manhã e ela nunca mais respondeu? Eu, beleza. umas 1000. na minha E o carreira. follow-up? É complicado dizer O assim. follow-up... O famoso FUP. Não, mas assim, O que é follow-up, Rafa? Eu levei um tempo pra aprender, tá? é o Sério? acompanhamento. Claro. Tá. Acho que eu cheguei... Acho que eu vendia celular num dia, aí depois eu fui trabalhar no... Follow. Follow-up. Aí do nada eu vim pra BM Web aqui, aí os caras falavam uns termos, cara, não tinha a menor ideia. To follow é acompanhar. Follow up Sim, é o eu fui no acompanhamento. Google, não tinha o Translate quando eu comecei, né? Aprendi com o pessoal do Nubank, que era FUP. O cara me mandou um dia... FUP? Que é a a abreviação de follow-up. É, eu sei. Ah, tem que fazer os FUPs. É aquele ASAP, as soon as possible, o mais é. rápido possível. Isso aí. A Zap. O quanto antes. Aí eu trabalhava para uma empresa que era de canadenses e tinha uma galera que só falava os termos em inglês. E aí a empresa foi comprada por mexicanos, né? E eu mandei um e-mail para todos os chatinhos que só falavam em inglês. Eu tinha, atenção, galera, sai the books on the table e entra, el libro está sobre a mesa, tá? É isso aí. É isso aí. Quanto tempo depois tu faz follow-up? Depende. Depois que tu mandou a proposta? Depende. Eu nunca faço follow-up, cara. Muito raro eu fazer follow-up. Como não? Mas eu me mantenho em contato. Qual é a diferença? Pois é, eu agora não entendi qual é a diferença. Agora vocês vão ter que me explicar. Vamos lá. Manter-se em Fiz a contato proposta- fiz a é dar proposta. acompanhamento. Calma. Fiz a proposta Tu pro não Rafa. sabe como é que ele é. O Rafa é o Ele cliente. muda o sentido pra falar a mesma coisa. O Rafa é o cliente e tu é o fornecedor, tá? Tá bom. Ele te chamou e pediu um orçamento. Tá bom. E ele te perguntou na reunião: em quantos dias você me manda o orçamento? E aí eu respondi o prazo pra ele. Ah, daqui 3 dias. E aí provavelmente eu estimei um pouquinho mais e entreguei um pouquinho menos. Claro. Né? Sabia que ia demorar 2, demorava 3. Falei em 3, entreguei 2, em 1. entreguei em 2. Entreguei 1 e ainda liguei e falei pra ele assim, cara, eu parei todo mundo aqui É isso aí. pra gente fazer isso. É isso aí. Eu também falo. É isso aí, eu também falo isso. Mas eu... Mas E não- quando era só eu desaparei todo mundo. Não, o que eu falo normalmente é... Cara, te mandei a proposta. Que dia eu posso te chamar pra gente falar sobre ela? Aí o cara pode te dizer, deixa que eu te chamo. Uhum. E aí tu passou o controle pra ele. Uhum. O que eu faço? Tô conversando com o cliente é do setor financeiro. Uhum. Eu acordo de manhã, abro o repositório de relatórios lá que eu assino, E manda uma busco informação um relatório de relevância. extremamente novo Uhum. sobre o tema, abro, leio
Sim, né? Não encaminha sem ler, né? defino o que eu acho que é relevante. Faz uma curadoria. E às 7h30 da manhã, Tu não faz isso. eu mando e-mail pro cara. Eu não mando nunca antes das 8. 7h30 da manhã, eu mando e-mail pro 7h30 cara. da manhã, tu pode acordar E-mail. o cara... plim. E-mail no Não. WhatsApp. Eu mando e-mail, eu falo, cara, acordei de manhã e dentro dos meus estudos diários eu coloquei o negócio de vocês e achei super pertinente esse estudo. Talvez ele seja uma oportunidade pra gente acelerar até o nosso projeto. Tu acha que é pertinente? Não. Não. Eu pararia na metade do texto. Eu não diria pertinente para a gente adiantar. Eu diz assim, Faço follow-up. lembrei de... Conteúdo, isso. Eu faria assim, olha só que legal esse artigo, lembrei de você e tá. Pararia aí. Lembrei de você. Lembrei de você. Aquele nosso papo sobre eu não faço sei isso, tal mas coisa. não eu para follow-up. vou até o fim. Mas assim, Eu com vou essa... até o fim. Às 7h30 dando uma estocada, eu não consigo. Por isso que tu é bom no que tu faz e eu no que eu faço. O que acontece é, o cara vai Tá sentir... contratado. O cara vai Quando sentir... ele fala rindo assim, é porque ele tá com ar superior. Não, o cara... Superior não, porque ele... É que o cara precisa saber que tu tá comprometido, entendeu? Da mesma maneira, tu tá no negócio de ganhar clientes e de fechar contratos de longo prazo. O cara te manda um e-mail 8h30, 9h30 da noite. Eu faço o que eu aprendi com o Martin Sorrell. Pera aí, só um pouquinho. Tá continuando o exemplo ou outro exemplo? Não, é um outro exemplo. Ah, tá. Então tá. Mas na mesma linha. Quanto Tá. tempo o Martin Sorrell, Peraí, fundador da... o cliente manda um e-mail às 8h30 Aham. pedindo coisa? Não. Qualquer coisa que o cara Qualquer mandou coisa. Exemplo no momento de prospecção, tá? O cliente. O cliente. Mandou Pra mim, pra ti, eu fornecedor. sou vice-presidente da empresa, Tá. eu não estou vinculado à entrega, não estou vinculado aos contratos, não estou vinculado Ok. à prestação de serviço, tá? Eu Ok. faço o campo de negócio. Ok. O cara me manda um e-mail. 8h30 Da noite. da noite. E eu vi. Posso não ver, né? É raro. Minha esposa que sabe, mas eu vejo. Mas o pior é que a gente pode não ver. A gente Sim. pode estar no cinema. Mas é que se eu não vi, Quem se eu não vai vi, eu não tenho o que fazer. Ninguém vê no cinema. Ninguém vai no cinema, mas é isso aí. Claro que vai. Claro Né? que vai, brincadeira. A gente não tá- Cinemark, Isso aí. Patrocinar o Ah, Grande meu amigo lá. Pessoal do cinema. essa coisa de não ir a cinema é triste. É a nossa bolha, né? Que às vezes não vai, né? Não, tô brincando. Uhum. Mas tá aí a Barbie e o Oppenheimer pra provar que a gente tá errado. Ponto é, eu vi o e-mail. Eu respondo imediatamente. Martin Sorrell me respondeu em 8 minutos. Se o Martin Sorrell, que fundou o grupo WPP, pode Que ele me respondeu. responder o Rafael em 8 minutos, por que eu, Augusto Rocha, não posso? A pergunta é, o cara me pediu pra eu escrever um relatório de 40 páginas? Não. Mas tem e-mails e e-mails. Não, mas é que por isso que eu contextualizei todo mundo Ok. da etapa que eu me envolvo nos negócios e aonde eu costumo estar engajado nesse processo. Dificilmente o cara vai me mandar alguma coisa me pedindo um entregável complexo. Mas mesmo que ele tenha me pedido um entregável complexo e eu vi o e-mail, sabe o que eu respondo pra ele? Eu respondo o seguinte, ó. Olá, Dado. Recebi teu e-mail. Pelo horário, eu imagino que isso seja realmente muito importante pra ti. Não consigo te responder agora porque eu vou precisar da equipe. Uhum. Mas na minha primeira hora, Uhum. eu vou encaminhar isso. Uhum. Ok. Como é que foi que tu ensinou a gente em alguns episódios anteriores? A frase? Ok. Não, a frase. Ah, não, mas é um problema antes. não, isso mas, é uma mas, demanda. mas tudo bem. Isso é uma demanda, Mas, não é um mas o problema. aprendizado é o mesmo. Se tu me trouxer um problema cedo, tu Tem ganha um aliado. Um aliado na solução. Se trouxer um problema tardiamente, Eu tem um tô juiz. procurando o e-mail do Martin. Tem um juiz. Né? Então, Você deveria ter feito. É uma sentença, né? se eu sou, Se você. se eu sou um aliado do meu cliente e ele me mandou uma mensagem e eu sei que pra ele aquilo é importante, eu vou mostrar pra ele que eu tô com ele nessa situação. E é Tá. assim que eu faço. É Tá. assim que eu ajo. E quando. Um exemplo que aconteceu comigo. Um cliente que era sabidamente. Todo mundo sabia que ele era um psicopata. Um ansioso. E ele transformava qualquer coisinha em problema. E coisa para urgente. Sabe quando tudo é urgente? Nada é urgente. Uhum. Né? Com o tempo, eu fui educando ele. Uhum. Eu digo, amanhã a gente conversa. Porque nas primeiras vezes que eu respondi imediatamente, eram coisas absolutamente sem importância. Nem para mim, nem para ele. Uhum.
Mas daí era uma relação de entrega, né? Mas aí, Não de negócio. mas aí eu tive que começar a conversar e dizer, cara, olha, eu parei tudo e a gente podia ter conversado hoje, mãe, né? E aí até que um dia, eu já estava demissionário, eu disse pra ele, eu digo assim, ele tinha filho da mesma idade dos meus, pequenos. Eu digo assim, você gosta da tua filha? E ele, por quê? Claro que eu gosto. Eu digo assim, porque você manda e-mail na hora que eu estou brincando com o meu, que é fora do expediente. Você não brinca com a sua filha? Tu meteu essa, Dá? Meti porque eu já ia embora. Porque eu já ia embora. Mas cara, E o que ele te respondeu? ele ficou sem saber o que dizer. No outro dia eu saí da outra empresa. O e-mail que Isso não é insolência, tá? Não é insolência. Isso aí é encheção de saco acumulado, porque eu saí da empresa por causa desse desgraçado. Porque não tinha vida. Não tinha vida. Não tinha decência nem adequação. Graças a Deus me deu os melhores clientes. Não tenho casos assim. Eu tive uns 5 que não marcaram. Não deveriam ter passado, porque assim, não agregaram nada em conhecimento, só sugaram. E aí, como eu era diretor ou eventualmente gerente das empresas, eu não era dono, tinha uns donos, às vezes, que eram uns capachos dessas pessoas, se deixavam ser espancados. E, pô, cara, tem um mínimo de decência na prestação de serviço. Essa história... Uma coisa é dedicação, outra coisa é submissão escravo voluntário. Escravo voluntário. Forte. Vou contar rapidinho aqui a história do Martin Sorrell. Ele estava num evento online. Dono de um dos maiores grupos de comunicação do mundo e da história. Ex-dono. Sim, mas na época ele era dono. E ele estava num evento. E aí no final o pessoal abriu para perguntas. Eu mandei uma pergunta para ele, bem genérica, assim, para ele, que são as que o pessoal gosta de responder, né? E aí a pessoa do evento falou: não temos mais tempo para perguntas. Ela falou: tem aqui a pergunta do Rafael Martins. E aí alguém falou no ponto, a pessoa encerra, né? Daí ela falou: Rafael, infelizmente não temos mais tempo. E aí ele falou: não, Rafael, me mande um e-mail. Ele disse? Ele disse. Pô, mas te deu um presente. Anote aí. Marta, me mande um e-mail, que eu vou responder a sua pergunta. Tá bom? Aí eu achei que ele nunca ia responder, né? Aí eu mandei um e-mail com a pergunta que eu ia fazer para ele. Ele respondeu em 7 minutos. Da hora que eu mandei para ele. Assim tinha acabado o evento. Aí eu aproveitei que a gente estava conversando e mandei um pitch da empresa, né? Falei do share, falei das coisas que a gente fazia e tal. Ele respondeu em 5 minutos o seguinte: obrigado. Em inglês ou em português? Em português. Obrigado. Não tenho certeza se posso lhe ajudar, mas boa sorte. Ele respondeu em português? Não, eu tô falando em português. Tá. Não tenho certeza se posso te ajudar, mas boa sorte. Ele respondeu em mais polido. rápido ainda. Inglês polido. E eu daí não mandei mais nada. O ponto aqui é o seguinte: se o Martin Sorrell o que eu poderia fazer? Ocupou a cadeira mais relevante no mundo no atendimento a clientes, porque ele era o cara que atendia, do ponto de vista macro, as maiores contas do planeta, com a maior estrutura de publicidade, relações comunicação, públicas, comunicação como um todo do planeta, que é a WPP, que ele fundou. Se ele responde um e-mail em 8 minutos, não tem por que eu não responder um e-mail em 8 minutos, sabe? Esse é o entendimento que eu tenho. Eu entendi, Guto, talvez tenha sido mal interpretado. Mas eu concordo que... É que tem algumas coisas, agora a palavra é da moda, tem algumas coisas que são tóxicas e outras são trabalho. Tá? Concordo. Trabalho é trabalho. Interesse por cliente importante é interesse por cliente importante. Agora, vício de conduta, vício de linguagem, vício, sabe? Isso não. Concordo. O exemplo que eu dei é a pessoa que desconsiderava os outros. Provavelmente hoje. Não sei se faz tempo isso ou não. Faz, mas bastante tempo. Tá, mais de uma década. Sim. Tá, hoje, todas as empresas de grande porte... Com compliance, com conformidades. Exatamente. Possuem canais onde tu pode, de forma anônima, indicar esse tipo de postura tóxica, desrespeitosa, porque provavelmente isso vai contra os valores da empresa que esse executivo tava. Não, e o mais legal é que ele falava nas reuniões dos valores da empresa. E eu disse assim, logo quem falando? O meu ponto não é nem enaltecer que ele respondeu rápido. Eu acho que é o timing da conversa, né? Uhum.
Porque ele encerrou ali o timing, né? Mas, cara, não é sobre responder rápido. É sobre responder quando tu lê. Se tem uma resposta simples. Porque às vezes o que a gente faz é só Às vezes procrastinar. não tem resposta simples. Sim, é que muitas vezes, cara, Tu tem que sentar no notebook pra responder. tu procrastina. Eu tenho alguns problemas, mas eu administro expectativas, tá? É isso aí. E guardadas todas as proporções do exemplo que tu tá dando aí, eu saio de uma palestra de 600 pessoas e eu sempre termino dizendo, olha, porque às vezes, quer fazer pergunta, e melhor é pergunta lá embaixo, não pergunta, porque as pessoas muitas vezes não Lá perguntam. embaixo é... Elas querem palestrar. Não é. Pega o microfone, vai dar aquela É que tem palestrada. muita gente que faz E aí todo mundo vai pro banheiro, todo mundo olha o celular e ninguém tá mais lá ali. Uhum. Tá? Então eu digo, eu prefiro aqui no Coffee Break, aqui descendo aqui, né, a gente conversa, né? Eu digo, com quem eu não puder conversar, pode mandar pelas minhas redes sociais, que eu boto lá no slide. Eu demoro, mas eu respondo todo mundo. E eu demoro, mas eu respondo todo mundo. Eu não demoro 24 horas. Ah, perfeito. Tá? Mas eu, ao cabo de 24 horas, eu respondo todo mundo. Esses dias eu mandei um WhatsApp pro cara. Um cara que... E eu ainda passo o olho pra ver se tem alguma coisa que tem que ir pra cima. Na prioridade. E aí o cara falou, bom dia, Rafael. No momento não vou conseguir dar atenção pra este assunto. Uhum. Falamos no futuro. Abraço. É isso aí. Achei bom. É uma Posso forma de tu contar uma coisa que eu tenho? descartar a pessoa. Que vale dica, né? A gente pode dar dica. Não posso dar É. atenção no momento pra esse assunto. É. Tu achou educado? Muito educado. E não deixou de... Foi de verdade. Porque às vezes é isso, né? É. Tu não pode dar atenção Por exemplo, naquele momento pra aquele assunto. eu falo uma coisa, a pessoa vem no direct ali do Insta e bota uma carta testamento do seu problema, ou pessoal ou da sua empresa. Esses dias eu vi tu mandando um áudio pro cara dizendo pra ele contratar um consultor. Mas eu disse, olha, Contrate um consultor. eu não tenho capacidade de... Tempo, saco. E o saco eu não falo. Tá? Eu não tenho capacidade nem tempo, mas eu acredito que diante disso você deveria procurar um consultor especializado no assunto. Não, mas só me Boa dá uma sorte. diquinha rápida aqui. Não, dica é consultoria. Tem assim, ó, quer ver? Tem 3 coisas. Mas eu quero só uma dica. Dica é consultoria. Mas eu quero só uma opinião. Opinião é consultoria. Quero só uma ideia. Ideia também é consultoria. Eu quero te apresentar um projeto. Cara, eu tô viajando tanto Que eu não posso dar Tanto atenção pra esse que eu não assunto tô agora. eu não tô conseguindo dar conta dos meus projetos. Então, assim, me manda um áudio com mais ou menos que eu posso te encaminhar para alguém que seja especializado no Bah, assunto. isso aí, tu nunca vai ouvir de mim. Me manda um áudio. Tu não gosta, né? Eu sou Eu inimigo sei, do áudio. mas entende? Pra você que não tá no nosso grupo, o Dado às vezes manda áudios de 3 segundos e o Guto fica louco. Eu não sabia que tu ficava louco por causa disso. O curto. O curto Áudio me de incomoda mais do que o 3 longo. segundos. Porque o longo tu desenvolveu uma ideia. Mas olha só, O curto tu falou sim? Não, Olha Tô só. chegando daqui a pouco. tô na tchau. porta tal. vem cá, eu vou repetir, eu vou botar aqui no podcast. Áudio curto é desrespeito. Os dois, eles passam a maior parte do tempo na frente do notebook aberto, sentadinho numa mesa. Verdade. E eu puxando, MacBook, uma mochila de rodinha, olhando o celular e mexendo só com um dedo, tá? E tá chamando o voo, e aí eu não posso parar e eu digo, sim, amanhã a gente fala isso aqui. Eu não estou sentadinho na frente do notebook. A gente tá lavando roupa suja aqui. Voltando ao time. Voltando Sabe o que ao eu time. faço? Eu uso o ditado do celular. Ditado. Tem uma função no celular Sim. que tu dita pra ele. Uhum. Ao invés de tu mandar um áudio, tu fala pra ele, ele vai escrevendo. Aí eu escrevo aquilo ali. O contrário da Luzia lá. Uhum. Isso aí. Eu uso robôs também. Isso é uma boa dica. Se você não faz isso, ó, receber um áudio, tá numa call, tá numa reunião, mas você sabe que talvez você tenha que saber o que a pessoa mandou no áudio. Naquele Enquanto timing. você tá ali, eu encaminho para um robozinho, o meu que eu uso é WLIP. Tu encaminha o áudio, ele transcreve pra ti, E te sabe o que a manda em pessoa texto. escreveu. O que eu uso é o Luzia, que é Luzia. Eu tenho ele nos contatos aqui. Eu mando o áudio pra ele. É a mesma coisa. Só que eu descobri que tem uma limitação diária. Sério? 60 áudios. Mas mentira. 60 Tem uma áudios. limitação, acho que Eu não são mando 10. mais áudio agora, eu descobri por quê. Não, mas o áudio, eu acho que ele é inclusivo. Eu aprendi isso. Antes eu reclamava que eu não gosto de áudio. E aí tem um amigo meu, até vou expor ele aqui, Diogo Garcia, lá da KPMG. Eu adoro, o fundador da Confra, no o WhatsApp dele,
diz assim, não mande áudios. Aí de vez em quando ele me manda uns áudios grandes e eu fico pensando, mas ele falou que não é pra mandar. Ele não gosta de ouvir, mas gosta de falar. Beijo, Diogo. Nos vemos em Gramado. No trabalho comercial, o timing também se chama cadência. Total. Não, e assim, ó, eu vou pegar esse ponto. Cara, apresentei o projeto. O cara falou, não tem como fazer. O que tu entende nessa hora? Peraí, quem não diz que... O cliente? O cliente falou, bah, cara, não vai dar. Não vai dar por quê? Ele que pediu o orçamento? Não, tu foi lá. Ah, bom. Aqui é Foi lá, diferente. apresentou Tá pro cara. prospectando. É. Ah, bom. É que eu tô sempre no... Sim, não, O sim, cara mas... me ligou, deu. Né? Já vamos fechar esse negócio. Agora, beleza, o cara... Tu foi lá, apresentou, não tem como fazer. Cara, eu sempre gosto de imaginar que tem a seguinte palavra junta nessa frase. Não deu pra fazer agora. Tu tem que continuar em contato, tu tem que continuar relevante, tu tem que continuar interessado no cara, porque senão tu passa uma impressão, e muitas vezes o caso é, que tipo, tu não te importa com o cara. Tu te importa em fechar o teu negócio. Agora, se tu verdadeiramente, de forma genuína, tiver interessado, tu vai continuar ali alimentando o cara de informações, mandando... Nutrindo insights o relacionamento. Exatamente. Bela palavra. É isso aí. Eu sempre procurei ser a fonte da informação. Olha aí. Tá? Tu e a Gaúcha. Não, mas sabe por quê? A relação compra e venda é uma relação, teoricamente, planeta-satélite, né? Uhum. O planeta é o cliente e o satélite é o vendedor. Olha que exemplo perfeito Só um pouquinho. que o Dado tá dando sobre time. Só um pouquinho. Quando eu começo a ser fonte de informação, eu começo a me tornar um planeta, porque eu começo a me tornar relevante. Uhum. E as relações são entre planetas, não entre planeta e satélite. Senão tem uma subserviência aí que eu tinha uma tia alemã que falava: quem muito se apacha, um dia opunda aparece. Ou seja, quem muito vai dando desconto, concedendo e se submetendo, um dia nunca mais vai conseguir se valorizar. Não, de forma alguma. Mas eu acho que tem Cássia Eller, né? Que tem aquela música Segundo Sol. Quando o segundo sol chegar para realinhar as órbitas É isso aí. dos planetas. Cara, esse é o timing. Esse é o lance. Tu tem que estar em movimento. Quando a gente falou aqui sobre oportunidades... Mas é a gente falava sobre planeta, isso. não satélite. E eu acho que o mundo dá voltas. E tu manter os relacionamentos. E aí vai uma dica sobre relacionamento. Tá? Tu tem uma pessoa que é teu cliente. Tu tem uma boa relação com ele. Ou tu tem uma relação com ele. E o cara é desligado da companhia. A maior parte das empresas, das pessoas, simplesmente Cortam a pessoa. anula aquela pessoa. Eu não. Naquele, Não faço isso. tem um texto do Eu não faço isso. Marcelo Linhares. Aliás, a gente cita pouco o Marcelo Linhares aqui, né? Lá do Fly. Muito É um bom. baita cara. Siga ele no LinkedIn. E ele tem um texto falando sobre isso. Então, quando tu perde o crachá, tu some pra muita gente. Uhum. Eu sempre acreditei que nesse momento é o momento que eu posso ser mais útil pras pessoas. Eu também. Porque como eu giro muito no mercado, eu não viajo que nem o Dado, né? Mas eu acabo Mas eu era visitando assim, muita gente. E eu tô menos assim, eu conhecia mais gente. Como meus encontros são mais fugazes, eu tenho formado menos vínculos. Menos vínculos. Claro. Mas tu não fica um dia a mais, assim, não dá vontade? Não é nem questão de vontade, Não é questão né? de Fazer vontade, palestra cara. todo dia. Não, mas quando dá, né? Mas aí é o seguinte, existem certas rotinas, por exemplo. Eu sou dependente de algumas rotinas como treinar, tá? Eu posso treinar longe da base, mas eu preciso treinar, porque senão não vou ter força pra tocar esse tranco. Treinar é academia. Academia, treinar, correr, bike, fazer o diabo. Mas assim, Fazer o dia. fazer o diabo, faço Essa o diabo. modalidade não. Hã? Dado fitness. Não, descobri umas coisas agora na... Bodytech, se quiser patrocinar. Não, descobri umas coisas sensacionais cada vez mais tem vídeos de o que fazer quando você não tem espaço pra fazer, né? Calistenia. Calistenia é uma coisa antiga, mas assim, é muito legal. Mas assim, eu gosto de voltar pra casa, de estar com família, eu gosto Eric. de tempos de tempos em tempos, mas assim, eu não posso, já que eu tô em Uberlândia, eu vou ficar 2 noites, eu vou dizer pro cliente pagar um segundo hotel, por quê? Né? Por que uma segunda noite de hotel?
Os caras perguntam. Esse cliente, depois que tu vai lá, tu tem uma metodologia para manter o relacionamento com ele? Sim e não. A minha empresa mantém. Tu tem que lembrar que o dado é o YouTube. E aí tem o empresário Exato. do YouTube. O Exatamente. empresário do YouTube mantém Exatamente. contato com os contratantes Sim. do Que a YouTube. pessoa quer falar com o YouTube, né? Mas Sim, daí ela acompanha nas redes sociais. mas assim, eu consigo ter vínculo com pessoas legais de empresas legais e pessoas legais de empresas que não são legais, tá? Que elas saem e eu continuo vinculado. E eu tenho uma coisa que é muito legal, que depois de algum tempo eu vou numa cidade e tem uma pessoa que é amiga minha lá, que mora naquela cidade. Por quê? Foi cliente há 15 anos, depois encontrou num evento, troca informação. É o timing, né? É. O tempo vai passando, Então, a assim, gente vai acumulando bons eu contatos. digo assim, pô, eu tenho cliente que virou amigo, cliente que virou tão amigo que virou padrinho de casamento, sabe? Eu acho muito legal amizades feitas através do trabalho. Por relação de verdade, não de... Aí eu não suporto gente que fica elogiando o tempo todo, cara. Tá? Concordo contigo. Não Maravilhoso suporto, comentário. eu não suporto, cara. Sabe as palavras? Parabéns, Dado. Vamos pegar pelo menos umas 3 aprendizados sobre timing para dividir com a galera. Vamos, pode começar. Sumarizar. O primeiro é Saiba o time. não espere o tempo certo para estar preparado. Esteja preparado para quando o tempo certo aparecer. Não vai ter outra frase melhor que essa. Sabe que isso é um padrão, né? Uhum. Fala uma coisa e depois Ele- inverte no final. É, E aí parece que ele é gênio. é, Então, é assim que ele faz. é. Guto GPT. Eu vou dizer uma, então. Pra mim, timing é... Presta atenção. Presta atenção. Não é presta atenção, é presta atenção. Pra mim, timing... Presta atenção. O tempo tu fica prestando atenção o tempo todo, fica atento, cara. Tu é bom de timing se tu tem uma boa experiência sobre aquilo também. Porque às vezes, quanto mais experiência tu tem, mais tu entende o timing. Sim. Vou dividir com vocês, não sei se vocês acompanham a Era Fórmula só 1. 3, acabou. Não, mas eu vou dar um exemplo. Cara. Vocês acompanham a Fórmula 1 ou não? Deu timing. Tem um meme, uma trend, vamos chamar assim, nas redes sociais, que os caras pegam pilotos de Fórmula 1 e outros atletas para testar o tempo de reação. Então, quem tá nos vendo no YouTube, o cara fica segurando aqui com as 2 mãos uma bolinha e ele solta. Aqui, então, faz aquela descrição pra quem tá só O ouvindo. cara fica com a mão esticada, as 2 mãos esticadas para frente, Cada uma segurando uma bolinha. cada uma segurando uma bolinha e a mão do outro tá em cima da mão. Como se estivesse dançando Macarena. Quando o cara solta a bolinha, o cara tem que ter o tempo de reação de pegar a bolinha. Ah, dá pra fazer isso? Claro. E aí eles fazem isso mostrando um atleta de futebol americano, Eu ia errar um atleta de outros esportes e o cara de Fórmula 1. E é absurdo o tempo de reação de um piloto de Fórmula 1. É como se o cara soltasse a bolinha e ele pegasse automaticamente. Eu lembrei disso porque o Dado falou, presta atenção. Quando tu dirige um veículo a 350 km por hora, tu não pode perder 1 segundo de atenção. Porque esse é o timing de tu morrer. Isso é uma excelente figura de linguagem pra gente identificar o timing nos negócios que a gente tá. Se tu tá num negócio pequeno e tu não tem a ambição de crescer ele, talvez tu seja mais flexível com o teu tempo. Mas quanto maior e mais complexo for o negócio que tu é responsável, isso pode ser a área que tu tá responsável na empresa, isso pode ser várias coisas. Tu tem menos capacidade de perder o timing. E como é que tu faz para não perder o timing? Tu tem que estar com a atenção no máximo e preparado para ter essa reação. Sempre alerta. Esse foi o Aula Podcast sobre timing, comigo, Rafael Martins. Dado Schneider. E Guto Rocha. Agradecendo sempre aos Estúdios Combo, que está aqui com a gente, fazendo a captação, a edição e abrilhantando o nosso trabalho através do vídeo e também nas redes sociais, @aulapodcast. Nos siga, comente, mande para seus amigos, que ele vai te agradecer depois por ter feito isso. Mande mensagem para nós, marque, o que mais que eu tenho que falar? Não perde o timing de comentar esse nosso episódio aqui, né? Eu tava só Por esperando. favor. Eu tava esperando. Eu gelei, ele vai fazer. Ele vai, mais uma vez. Ele não vai perder. Obrigado, pessoal.
e até a próxima.